sejam todos bem-vindos, seja você também muito bem-vindo. Hoje nós começamos mais uma aula de desenho arquitetônico. Muito bem, muito bem. Gente, essa aqui é a primeira aula que vai falar então sobre o corte da cobertura. Nós teremos outros vídeos também que estão nesse mesmo endereço, nesse mesmo canal. Cada aula ela tem um fim diferente, então é legal ir dando uma olhadinha nas outras para poder entender outros conceitos. A ideia da estrutura da cobertura é a seguinte: nós vamos passar aqui um exemplo muito simples que está no livro do Gildo Montenegro, Desenho Arquitetônico. Consta também algumas regras interessantes da NBR 6492, que é legal nós consultarmos, mas sempre lembrando que é apenas um exemplo. Então nós estaremos vendo aqui dimensões da estrutura da cobertura que podem alterar de acordo com o fornecedor dessa estrutura. Nesse caso nós estaremos utilizando a madeira. A madeira que nós vamos utilizar aqui é a peroba. Um exemplo também, isso é sempre importante colocar. Então começando aqui nós temos esse corte aqui no centro. Nós começamos com a planta de cobertura que está aqui. Então o nosso cinegrafista pode se aproximar para conseguir ver os cálculos com uma clareza maior. Então é assim. Planta de cobertura, aqui nós temos a indicação do corte A. Então reparem que a cumeira está nesta posição perpendicular ao corte A. Portanto, o formato que nós teremos no telhado é um triângulo. Então, corte perpendicular à cumeira, formato é um triângulo. Aqui nós temos a dimensão do beiral até a cumeira, que é 2 metros. Então a dimensão paralela do beiral até a cumeira é 2 metros. E aí nós utilizamos essa dimensão para descobrir então o valor da nossa cumeira. O cálculo é esse: H igual a x vezes I, que é a inclinação, dividido por 100. Então o x, 2 metros, I é a inclinação que varia de acordo com o material, varia de acordo com a telha. Nós pegamos esses valores, multiplicamos sempre em centímetros, então é 200 vezes 35, não é 2,00. E aí o valor da nossa cumeira é 70 centímetros. Aqui nós já temos então o corte pré-feito, a laje, viga, beiral. Lançamos deste ponto da laje para cima, 70 centímetros, encontramos o centro e ligamos nessas duas extremidades aqui. Agora nós iniciamos então a representação da estrutura. A primeira que nós representamos aqui é a linha. As dimensões da linha 12 por 6. Então nós vamos pegar alinhado aqui com a parede e subir 12 centímetros de cada lado. E aí nós ligamos esses pontos. Então nós temos aqui o nosso primeiro elemento, nossa primeira estrutura, que é a linha, dimensão 12 de altura, 6 é a espessura. Aqui na perspectiva nós conseguimos enxergar melhor, que é assim. A linha está aqui embaixo, rente a laje, então 12 é a altura dela, 6 é a espessura. O segundo elemento que nós vamos representar é o caibro. Dimensões do caibro, 6 por 5. Para fazer o caibro, aí funciona assim. Nós vamos pegar os dois esquadros e fazer o jogo de esquadros. A dica é a seguinte: pegar o esquadro nessa posição, como se fosse uma árvore da cobertura, e aí nós alinhamos ele aqui, ó, com a linha da cobertura. Na sequência, nós vamos colocar o escalímetro nessa posição aqui. Se eu tivesse um escalímetro nesse momento, eu agradeceria imensamente. Muito obrigado. Então aqui nós vamos marcar a dimensão de 6 centímetros. Tá? Então dessa linha para baixo, marcamos 6 centímetros. Fazemos um ponto. Então aqui a dimensão de 6 centímetros do caibro. Aí nós pegamos o outro esquadro, colocamos ele aqui do lado e deslizamos até o ponto de 6 centímetros. Tá? Deslizou até o ponto, aí então é só fazer o traço do caibro. É óbvio que o meu esquadro ele não vai pegar aqui toda a área da cobertura, mas daí no desenho que nós teremos aí na prancheta vai dar certo. Então daí é ligar desse ponto até aqui no lado. Do lado de cá, a mesma coisa. Ok? Agora na sequência nós vamos representar a nossa perna. Dimensões da perna também 12 por 6. Como que nós fazemos ela? Mesmo esqueminha do caibro, jogo de esquadros. Então nós vamos pegar o esquadro como se fosse uma árvore da cobertura e aí nós colocamos ele alinhado agora nesse traço aqui debaixo do caibro. Marcamos deste ponto do caibro para baixo 12 centímetros, que é a altura aqui da perna. Tá? Então, passamos aqui de uma extremidade a outra.
o traço da perna. Ok? Para finalizar a perna, nós temos que descer deste ponto mais 12 centímetros. Então, mesmo esqueminha do jogo dos quadros, vamos descer aqui, deste ponto aqui, desse traço para baixo, mais 12 centímetros. Agora, o nosso quarto elemento é a terça. Dimensões da terça também 12 por 6. Para fazer a terça, funciona assim. Ela vai estar nesse ponto de encontro da perna com a linha. Então nós temos que pegar o esquadro, novamente como se fosse uma água da cobertura, dessa maneira aqui, nós vamos colocar nessa união aqui, ó, da perna com a linha e vamos ligar aqui os pontos. Tá? A dimensão da terça é 12 por 6. Os 12 centímetros já estão aqui. Para fazer os 6 centímetros de espessura, é só colocar o escalímetro aqui, nessa posição, marca 6 centímetros, e aí faz aqui então a perna de 12 por 6. A perna é importante lembrar que ela vai estar em corte, então ela tem que ser um traço médio firme. Para mostrar aqui, é um elemento em corte. Aliás, perna não, perdão, terça. A distância entre cada terça varia de acordo com o projeto, mas aqui nesse caso nós estaremos lançando daqui para cá 1 metro. Tá? Então nós fazemos aqui outra terça em corte, aqui o mesmo esquema, né? Alinhado a linha com a perna, nasce a terça, e aqui também outra terça. Um erro comum que eu percebo nas avaliações é que a terça, em vez de ficar 12 por 6, ela acaba ficando quadrada. Tá? Então um erro bem comum nas avaliações que é legal nós termos um certo cuidado aí. Agora na sequência nós representamos o pendural. Dimensões do pendural, também 12 por 6. Então, alinhado aqui, nós vamos pegar desse centro e lançar 6 centímetros para cada lado. Por que 6 centímetros para cada lado? Porque o pendural, aqui na frente, ele vai ficar com 12. Então, pega do centro e lança 6 para cada lado. Fez o pendural. Próximo elemento é o pontalete. Pontalete, dimensões também 12 por 6. Então, nós vamos pegar aqui do final do pendural e lança para o lado 1 metro. Essa distância também pode variar, aqui é só um exemplo. Lançou 1 metro, desse 1 metro lança para o lado 12 centímetros. Está feito aqui o nosso pontalete. Dos dois lados a mesma coisa. Aqui uma observação importante. Quando a altura da cumeira for muito pequena e não tiver espaço para fazer o pontalete, nós podemos diminuir essa distância para 50 centímetros. Esse é um dado importante. Na sequência, nós vamos para a diagonal. Então, a diagonal também tem 12 por 6. Então, é pegar deste ponto de encontro pendural com a linha e ligar nesse ponto de encontro do pontalete com a perna. Com o jogo de esquadros, sempre aquele esqueminha, como se fosse uma água, a cobertura, nós colocamos ele alinhado com esse primeiro traço da diagonal e medimos com um escalímetro, então aqui a altura de 12 centímetros. Marcamos um ponto, com o jogo de esquadros subimos até esse ponto e traçamos uma linha paralela aqui na diagonal. Para finalizar aqui em cima, nós também temos uma terça, exatamente nesse ponto. Então aí o que nós fazemos? Descendo aqui do centro do caio, nós vamos localizar aqui uma terça, com a mesma dimensão que nós fizemos das anteriores, 12 por 6. Está bem aqui no centro. Para fechar ela, para fechar a terça, esse encontro da terça com o pendural, nós vamos pegar bem aqui do meio da terça e traçar uma linha na horizontal. Dessa maneira. E aqui essas linhas nós apagamos. Ok? Para fechar o encontro da perna com o pendural, novamente no esquadro de 30 e 60, como se fosse uma água da cobertura, só que agora nós invertemos ele. Com o esquadro invertido, nós colocamos exatamente nessa posição aqui, ó, no encontro do pendural com a perna, e fazemos o traço. Aqui, do outro lado, a mesma coisa, como se fosse uma água da cobertura, inverteu, colocou neste pontinho aqui, faz a linha. Tá? Aí nós montamos o encaixe então, da perna com o pendural. Aqui em cima, então, a cereja do bolo da cobertura, mesmo esquema do esquadro. Nós pegamos aqui, como se fosse uma árvore da cobertura,
e colocamos ele exatamente nessa posição, bem aqui no final do talho. E fechamos ele assim. E também a mesma coisa. E aqui nós apagamos. A estrutura da cobertura em si, o básico está montado. É legal representar isso na escala 1:50. Se fosse na escala 1:20, nós ainda teríamos possibilidades de representar as ripas. As ripas são elementos que ajudam a sustentar as telhas. Para fazer as ripas, nós lançaríamos então aqui. A dimensão da ripa, vamos por aqui, é 6:2. Mas sempre lembrando que para fazer a ripa é legal ter uma escala mais generosa, algo do tipo 1:20 ou 1:25. Primeira ripa então, 6:2, ela fica aqui na vertical. As outras, elas vão ficar na horizontal. A distância entre cada ripa, nós chamamos de galga. E a galga, esse valor aqui, nós não vamos passar, porque o valor da galga depende do tamanho da telha. Então pode variar de 28 a 32 centímetros, entre outros valores. Então, para saber a distância da ripa, primeiro nós temos que escolher a telha. Sempre lembrando agora, então, finalizando a nossa aula, é muito importante consultar o livro do Gildo Montenegro, livro do Alberto de Campos Borges, a tese de doutorado do arquiteto Everson Tamashiro. Todos esses autores vão nos auxiliar então a visualizar outras modalidades de estrutura de cobertura. Por hoje é isso, meu muito obrigado.